O verdadeiro evangelho, ele nos leva ao arrependimento, à conversão, à separação, à santificação, à fidelidade, à santidade. O verdadeiro evangelho, ele tem que me levar à mudança de vida. A mudança de vida. Vou dizer para você, o véu foi rasgado. Você quer revelação? Vai buscar a Deus, vai buscar o Espírito Santo. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora que o Senhor vai se revelar a você. Só levanta da oração quando o anjo te tocar. Só levanta da oração quando o Espírito Santo te tocar. Ora por vocês, mas vocês têm que saber como é que está a tua vida com Deus. É você que abre as portas, não é Deus que vai abrir a porta para você. É você que abre a porta, sabia? Como, irmã, que eu abro a porta? Com a tua obediência a Deus. A palavra de Deus diz: se nós obedecermos a Deus, as bênçãos nos alcançarão. Então é nós que abrimos a porta, não é verdade? Para Deus nos abençoar. Através da obediência, você vai ter as suas bênçãos na sua vida. Você vai ter resposta das suas orações. Vamos para a palavra, gente. Entendemos, gente? Entendemos. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas não recebem suas bênçãos porque o seu coração não está sincero. E você quer ser abençoado por Deus? Seja sincero. Seja sincero com as pessoas. Seja quem você é, até Deus te transformar. Eu sempre digo, a gente tem que mostrar para os outros aquilo que somos. Não adianta querer aparentar a boazinha, a direitinha, a santinha, né? Que ama a pessoa que nem sequer ama. Então, gente, o amor é algo muito sério. Para você dizer para a pessoa, eu te amo, né? Verdadeiramente você tem que ter esse sentimento. Porque às vezes as pessoas falam tudo da boca para fora. Mas o coração não é aquilo que sente de você. Então a gente tem que ser verdadeiro, porque o que Deus se agrada é verdadeiro. É você dizer: eu sou errado, Senhor. Senhor, eu ainda faço isso, eu ainda gosto disso. Essa é a oração que mais agrada a Deus. Porque se você estiver querendo enganar a Deus, enganar os outros, aí você vai esperar tempos e tempos para receber a tua bênção, porque a tua oração não está sendo sincera para Deus. A gente nunca pode esquecer que Deus sabe quem nós somos. A gente nunca pode esquecer disso. Deus sabe quem eu sou. Se eu oro por vocês quando termina a live, nas minhas orações secretas, se eu clamo por cada vida que está aqui. Então, eu sei que Deus sabe quem eu sou nesse trabalho. Vocês podem não saber a minha oração secreta pela vida de vocês, pela vida dos meus inimigos, pela vida dos meus amigos, pelas famílias, por todos aqueles que eu oro. Deus sabe minha oração secreta, pelas almas perdidas. Você não sabe o meu secreto, você não sabe. Então, mas eu sei que Deus sabe. Então é isso que nós temos que entender, que Deus sabe o quem nós somos, se somos sinceros com as pessoas ou se não somos. E quando nós não somos sinceros, isso não agrada a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que entender que Deus nos conhece e que ninguém engana Deus. A palavra está em Lucas capítulo 8. Poderoso Deus, soberano Pai, meu Deus, que a Tua palavra nos liberte, que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, nos ensine, que a Tua palavra, meu Deus, meu Pai, nos cure, que a Tua palavra nos corrija, que a Tua palavra, Senhor, venha com essa água que nos limpa, que a Tua palavra seja enxertada no nosso coração, que a Tua palavra venha gerar fruto na nossa vida, que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, ela é uma semente e ela semeada no nosso coração, Senhor, ela possa crescer nos corações. A Tua palavra é água e essa água, Pai, venha nos limpar, venha regar o nosso coração, para que esse fruto cresça, Pai. Assim, Senhor, abençoa cada vida, dá-nos entendimento da Tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus. Lucas capítulo 8, a parábola do semeador.
Olha aí, a parábola do semeador. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Jesus andava de cidade em cidade. Jesus não ficava parado numa cidade. Jesus não ficava parado no templo. Porque tem pessoas que querem ficar ser pregadores só do templo, né? Só no templo. Não vão para cidade em cidade, não vão para as ruas, não vão para o hospital, não vão para os castros, não vão para as casas. Jesus era diferente. Jesus não é pregador só do templo. Jesus, ele é aquele pregador que saía nas casas, saía nas ruas, ia lá onde estavam os leprosos, ia lá onde estava a samaritana, ia lá onde ninguém queria ir, ia lá onde estavam os pecadores. Hoje, as pessoas querem que as pessoas vá para o templo, não é isso? É isso que as pessoas querem, que as pessoas vá para o templo. Só que Jesus foi diferente. Ele sabia que tinha pessoas que não iam para o templo, e aí ele foi em busca dessas pessoas. Ele foi aonde essas pessoas estavam. Maravilhoso Jesus, né? Jesus é maravilhoso, gente. Agora escute. Olha só. E com ele iam os seus discípulos, né? Porque o discípulo estava aprendendo. Então, onde Jesus ia, os discípulos iam. E aqui falou: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, do qual saíra 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam com seus bens. Então Jesus curou muitas mulheres que estavam enfermas, muitas mulheres que os demônios estavam operando na vida daquelas mulheres, oprimindo, deprimindo, né, usando aquelas mulheres para prostituição. Então, louvado seja o nome do Senhor. Essas mulheres foram curadas por Jesus. E essas mulheres curadas, o que foi que fizeram? Elas ajudaram a Jesus com seus bens. Elas ajudaram a Jesus com seu trabalho. Lembra que eu disse que a gente leva o evangelho, mas a gente precisa ajudar as pessoas. Quem está com fome, ele não quer ouvir evangelho, ele quer comer, não é verdade? Então ele vai querer comer. Quem está com frio, ele quer um cobertor, não é verdade? Quem está nu, ele quer veste, não é verdade? Quem está doente, ele quer socorro. Então, o evangelho é completo, gente. O evangelho, eu levo a palavra de Deus e eu sei, se eu for levar o evangelho na rua, eu tenho que ir preparada para dar um pão para aquele que está com fome. Não é verdade? Para dar as vestes para aquele que está precisando de vestes. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, essas mulheres sabiam que Jesus fazia isso. Tanto é que quando Jesus pregou para aquela multidão, o que foi que ele disse? Ele disse que ele não podia mandar aquela multidão embora, que estavam 3 dias ouvindo ele falar, né, ensinar, com fome. Aí só tinha 3 pães, 5 peixinhos. O que aconteceu? Ele multiplicou. Ele não deixou aquelas pessoas sem alimento. Ele deu a palavra, que a palavra é o alimento espiritual, mas ele também deu o alimento. E é uma coisa que a gente não vê, né, gente? Aí as pessoas ficam dizendo assim: os crentes é aqueles que falam do crente. O cristão, ele fala dos falsos profetas. O cristão ele fala do falso pastor, que é um lobo, que só quer o quê? A gordura da ovelha. Não está nem aí para a ovelha. Não tá, como o exemplo da irmã, ela teve que receber uma cesta básica, não da igreja que ela congrega, mas ela teve que receber a cesta básica de uma seita, de um lugar que é uma seita. Mas ela sabia que ela disse para Deus na oração dela, gente: Senhor, eu estou aqui porque meus filhos estão com fome. Olha aí, gente. Meus filhos estão com fome. Tá entendendo? Então, o que aconteceu?
Deus tirou ela daquela porta e proveu na vida dela. Mas foi os crentes que ajudaram ela. Foi os crentes, gente. Foi a igreja que congregava lá, que ajudava. Então é assim, tem muitos lugares que falam do Senhor, mas não obedecem a palavra. Tem gente que chega com fome na igreja. Tá lá caladinho, orando, chorando para Deus. Tá lá dentro do templo. Irmã, tu prega contra o templo? Eu não prego contra o templo. Eu prego contra os falsos pastores. Eu prego contra os falsos obreiros. Eu prego contra os falsos profetas. Como Jesus veio na terra, ele veio pregar contra os falsos. Presta atenção. Preste atenção na Bíblia, quem foi que Jesus veio fazer. Ele veio fazer cumprir a lei, ele veio nos ensinar. Tu é meu trabalhador, tu tem que levar a palavra, mas tu tem que ajudar o órfão. Tu tem que levar a palavra, mas tu tem que ajudar a viúva. Tu tem que levar a palavra, mas tu tem que fazer como o bom samaritano fez. Preste atenção como é os ensinamentos do Senhor, gente. Oh, meu Deus do céu, as pessoas pensam não, vamos orar, vamos orar, vamos orar e vamos deixar o povo com fome. Vamos orar e vamos deixar as pessoas com frio. Vamos orar e vamos deixar as pessoas sem medicação. Vamos orar, vamos orar. É isso? Não, vá lá estudar a Bíblia para te ver. E essas mulheres ajudaram a Jesus com seus bens para quê? Para eles ajudar o necessitado. Jesus curava, mas a comida para tu sustentar teu corpo, tu precisa de comida, meu querido, minha querida. Você precisa de comida, não é verdade? A palavra não vai sustentar a tua fome. Se você beber água, vai enganar a fome, vai enganar por um tempo. Eu estava orando pelas crianças que tomam água para enganar a fome, gente. Oh, meu Deus do céu, as mães que tomam água para enganar a fome. Porque ela tem que dar seu alimento para os filhos. Tanta gente precisando, gente. Tanta gente precisando. O verdadeiro evangelho. A fé sem obras é morta. Então o que adianta falar da fé se não tem a obra? Às vezes as pessoas gastam dinheiro com tanto luxúria, né? Com tanta coisa. E tanta gente, né, precisando do teu lado. Caladinho, com fome, orando a Deus. Senhor, toca no coração dessa pessoa, porque essa pessoa não quer ser um pedinte, né? Ele tá lá na casa do Senhor, aí ele pede do Senhor, Senhor, eu não quero ser esse pedinte, que eu estou aqui na igreja para pedir dos outros, que eu estou aqui com a minha necessidade pedindo dos outros, eu estou aqui pedindo do Senhor. Toca no coração. Às vezes Deus toca no coração das pessoas. Sabe o que acontece? Elas não obedecem. Elas não obedecem. Às vezes Deus fala ali naquele coração, ajuda. Aí muitas vezes a pessoa não obedece. Feliz é aquele que obedece. Quando Deus diz assim, abençoa esse, ajuda esse. Quando você obedece a Deus, você vê a alegria da pessoa. Na hora a pessoa diz, meu Deus, eu estava precisando dessa ajuda. Gente, isso é tão gostoso. Isso é tão maravilhoso quando você é usado para alguém, que aquela pessoa diz assim, meu Deus, foi Deus que lhe usou, foi Deus que lhe mandou, foi Deus, né, que tocou no seu coração, e você vê a alegria daquela pessoa. Mas são poucos que obedecem a Deus, falam de Deus, mas são poucos que obedecem. E aqui vamos continuar. Então essas mulheres ajudavam Jesus com bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão que de todas as cidades vinham ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Presta bem atenção, gente. A palavra de Deus é a semente. Nós temos que entender. As mulheres foram curadas por Jesus.
demônios foram expulsos, elas foram libertas e elas ajudaram a Jesus com os bens, né? Elas ajudaram com a necessidade material. Então, presta atenção, você pode ajudar um trabalhador de Deus, ajudar. Agora, semear é diferente. Semear, a única semente na Bíblia que tem é a palavra de Deus. Duas sementes, a palavra de Deus, o trigo e o joio. É duas sementes que tem. A palavra que Deus semeia e a palavra que o inimigo semeia. Mas ajuda na obra é diferente. Você ajudar uma pessoa na obra. Não é você semear. Porque semear somente a palavra de Deus. Tá entendendo? Então, eu vou ajudar esse trabalhador, eu vou ajudar esse missionário, eu vou ajudar esse que está levando alimentos para as pessoas, não é isso? Eu vou ajudar esse trabalhador que vive para a obra, que passa o dia na obra, que renunciou à sua faculdade, que renunciou os seus sonhos para viver os sonhos de Deus, né? Tem líderes, tem pessoas que renunciou à sua faculdade, somente para viver levando o evangelho. Aí você ajuda essa pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é digno o trabalhador viver do seu salário. Então nós temos que entender que você dá ajuda a um trabalhador é diferente. Porque essas mulheres ajudaram a Jesus. Mas o que? Jesus, toda a ajuda que ele recebia era para ajudar o necessitado. Era para ajudar os órfãos, as viúvas. As pessoas depositavam as primícias, né, para os discípulos. E os discípulos o que faziam? Saíam cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas e cuidando dos necessitados. Se você estudar a Bíblia, você não vai encontrar nenhum discípulo milionário. Não vai. No Antigo Testamento você encontra Davi, você encontra Abraão, você encontra reis, né? Você encontra aqueles que são ricos, mas discípulos, toda a riqueza que vinha para os discípulos, ele saiu ajudando o povo, levando a palavra e ajudando as pessoas. Discípulo de Jesus é assim. Todo discípulo de Jesus é assim. Nós vimos Paulo, né? Paulo, um grande missionário. Paulo tinha uma refeição por dia, às vezes, gente. E Paulo, ele mesmo fazia tendas para não ser pesado na obra. Então, Paulo, ele tinha bens, né? Todos os discípulos tinham bens. Mas o que eles fizeram com os bens dele? Eles ajudaram a obra. O que é a obra, gente? A obra é vidas. Então, ali, os bens eram para a obra, era para ajudar aquelas vidas, né? Porque o que é a obra de Deus? A obra de Deus é eu e você. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na nossa família. É isso que nós temos que entender. Você vê que aquele trabalhador tem ajudado vidas, tem levado alimento, levado roupas. Então ajude esse trabalhador, ajude. Mas se você vê que o trabalhador não ajuda ninguém, gente, só está enriquecendo, aí pelo amor de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vai ver, por que muitos não querem ser discípulos de Jesus? Porque o discípulo de Jesus, gente, ele não enriquece. Ele é rico de fé, ele é rico de Cristo, ele é rico, o tesouro que ele tem é no céu, não é na terra. Não é na terra. Porque todo discípulo está sempre repartindo o pão. Todo discípulo está sempre lembrando do necessitado. Todo discípulo está sempre lembrando da viúva, do órfão, daquela família que tem uma criança autista, que não tem condições de estar ali para trabalhar e tem que cuidar da criança autista. Esses são os verdadeiros discípulos, que sempre estão ajudando os necessitados. Esses são discípulos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora um povo aí que vive da gordura das ovelhas, né? Vai prestar conta com Deus. Vai prestar conta com Deus, né?
Todos nós vamos prestar conta com Deus. Todos nós. Ninguém vai escapar. Não se preocupa, não. Quem tiver errado vai prestar conta com Deus. Do evangelho semeado, da ajuda que recebe para ajudar os outros. Todos nós, trabalhadores do Senhor, vai prestar conta com Deus. Vai mesmo. E aí, né, ele começou a semear. Semeou a palavra no lugar, olha aí, semeou junto ao caminho onde foi pisado e as aves do céu a comeram. Olha só, a outra caiu sobre pedra e nascida secou-se, pois que não tinha humildade. Tem corações de pedra. A palavra de Deus é semeada no nosso coração. O nosso coração, gente, é uma terra. Não é verdade? Então, como é que está o teu coração? O teu coração está recebendo a palavra? Se você está recebendo a palavra, o que vai acontecer? Essa palavra semeada no teu coração, o Senhor vai enviar pessoas para continuar pregando e a palavra a semente vai ser regada no teu coração, ela vai crescer, ela vai dar fruto, ela vai ser, louvado seja o nome do Senhor, a tua terra fértil, né? Então, vai ser bem cuidado e vai ter um crescimento. Então, a palavra de Deus, ela sempre a semente é lançada no nosso coração. Às vezes, o nosso coração não está preparado para receber a palavra. Às vezes, o nosso coração não dá crédito à palavra, não dá atenção à palavra. Na verdade, são as pessoas que só querem oração, mas não querem a palavra de Deus no seu coração. E essas pessoas que não querem, que não dão ouvido à palavra de Deus, elas não dão fruto. Elas não dão fruto. Elas não têm vida com o Espírito Santo. Elas não têm fruto do Espírito Santo. Elas não têm caráter de Cristo. Elas não têm mente de Cristo. Porque a obra só pode ser feita na nossa vida através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, aqui nessa semente caiu nesse tipo de terra. Caiu em outro que tinha espinhos. Tem corações que têm espinho, né? Você já viu aquelas pessoas que você não pode nem olhar para elas? Que quando você olha para elas já fecha a cara para você. Aquele coração tá cheio de espinho. Você olhou para a pessoa, aquele espinho saiu na tua direção. Não é verdade que tem gente assim, gente? Pelo amor de Deus, tem gente que só falta te bater, né? Por quê? Porque o coração está cheio de espinho. Aí você prega para aquela pessoa, o que acontece? O que faz? O espinho cresce e sufoca a palavra. Sufoca. Então ali a maldade ela não pode crescer no nosso coração. Porque se a maldade crescer no nosso coração, ela vai sufocar a semente. Ela vai sufocar a semente. A palavra de Deus só cresce no nosso coração se nós tivermos o coração limpo, a terra limpa, né? Preparada para aquele crescimento. Ontem eu estava falando por pessoas que foram evangelizar em tal canto e ninguém deu crédito. Alguém queria agredir alguém que estava pregando a palavra. Eu disse, porque o Espírito Santo ele tem que dirigir aonde nós vamos levar o Evangelho. Porque tem pessoas que já ouviram o Evangelho e não querem saber não, gente. É terra seca, é terra com espinho, é coração cheio de pedra, é coração que está endurecido, tá entendendo? Coração duro, gente, só Deus para quebrar esse coração. E como é que ele quebra? Pela dor, de repente quer oração. Quando é assim, quando a pessoa está doente, chama lá alguém para orar por mim. Quando o teu marido que não é cristão, aí ele adoece, aí você é uma esposa cristã. Aí ele tá lá, doendo, já foi no médico, foi em todo canto, nada de cura. Aí a mulher, marido, eu vou trazer o povo da igreja para orar por ti, vou chamar o pastor para orar por ti. Aí como ele está com muita dor, vai lá, chama ele. Por quê? Porque está sendo quebrado. Então é na dor que nós precisamos de Jesus, gente. É na dor que nós corremos para Deus. É na dor, é na aflição, é que a gente corre para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse tipo de terra, esse tipo de coração existe. Agora ele diz aqui,
e outra caiu em boa terra. Assim como existem esses corações cheios de problemas, de espinhos, de pedras, né? E existe coração bom. Aqui está dizendo. E outra caiu em boa terra, né? Veio ali, os pais ensinaram a ser boas pessoas, a ser justas, a respeitar, a não enganar os outros, né? A praticar o bem. Então, a gente, através dos teus pais, você foi ensinado. Minha filha trabalha, minha filha estuda, minha filha não se prostitui, minha filha obedece, respeita os mais velhos, minha filha não faz as coisas erradas. Sempre, quando eu era criança, vocês são crianças, nós fomos, os nossos pais ensinaram os bens, né? É claro que tem crianças que os pais não ensinaram coisas boas, tem, né? Ensinaram, a gente vê hoje, no tempo de hoje, pessoas ensinando crianças a fumar. Um tempo desse eu vi uma criança com o pai ensinando a criança a tragar. Não sei se vocês viram isso. Hoje a gente vê os pais ensinando a criança a tomar cerveja, não é isso? A gente vê os pais ensinando a criança a gostar da cerveja. A gente vê os pais ensinando a criança a paquerar as mulheres, a desejar mulheres, despertando a prostituição na vida daquela criança. A gente vê pais despertando e a outra caiu em boa terra e nascida, produziu fruto, cento por um. Olha só, produziu fruto, a cento por um. Então significa o quê? O que é produzir fruto para Deus, gente? Produzir fruto para Deus é você ter ali o fruto do Espírito Santo. Quando nós temos o fruto do Espírito Santo, o que acontece? A gente ganha almas para Jesus. A gente é um ganhador de almas. Então, o que acontece? Por quê? Porque você vai semear a palavra. Quando você semeia a palavra nos corações, o que vai acontecer? Vai nascer outra árvore que vai dar fruto. Então, o evangelista é esse que dá muitos frutos para Deus. Agora eu estou falando de frutos, de almas. Porque você tem que saber o que é o fruto do Espírito Santo e você tem que saber qual é o fruto da obra, o fruto das almas. Entendeu? Então a palavra de Deus, ela dá muitos frutos, muitas almas para Jesus. O fruto do Espírito Santo é uma coisa. Essa semente aqui é a semeadura de ganhar almas para Jesus. Muitos frutos para Jesus. Entendemos? Maravilhoso, né? E aí diz o quê? Só que as pessoas levam essa palavra, a maioria, para o dinheiro, para a prosperidade. As pessoas pegam. Ontem eu estava ouvindo uma certa pessoa pregar essa palavra. Estava pregando lindamente. Aí chegou no momento de pegar a semeadura e usar para a prosperidade. Pelo amor de Deus. Aí, pronto, né? O sentido dessa palavra aqui não é a prosperidade financeira. O sentido dessa palavra aqui é a prosperidade de ganhar almas para Jesus. Isso aqui que é o sentido da semente, da palavra, do fruto, da árvore, dos frutos que são as almas, né? O fruto do Espírito Santo é uma coisa. Esses frutos dessa semeadura aqui é as almas. A semente foi plantada no meu coração. O que aconteceu? Ela cresceu, ela foi cuidada. Então, o que aconteceu? Aí eu fui lançar. Porque uma árvore, o que acontece? O fruto da árvore, quando cai na terra, o que acontece? Ele vai novamente brotando, vai nascendo outras árvores, não é verdade? Então, a palavra no meu coração, aí eu vou semeando nos outros corações, vai nascendo outras árvores que darão fruto, que darão almas para Jesus.
Só que as pessoas pegam fruto somente para a prosperidade. Mas o sentido da palavra aqui, fruto, é almas. É almas. Almas para Jesus. E aí vamos continuar. Olha só. E dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábolas. Então, nós que já temos Jesus no nosso coração, a nós é dado conhecer os mistérios de Deus, gente. Tá entendendo? Você não precisa ir atrás de profeta. Você precisa entregar teu coração para Jesus e ele vai te mostrar os mistérios dele. Ele vai te ensinar a palavra. Ele vai te ensinar a verdade. Louvado seja o nome, mais para outros. Ainda a palavra de Deus é como parábolas, sem entendimento. Hoje nós entendemos as parábolas de Jesus, não entendemos? Hoje nós entendemos que fruto tem o fruto do Espírito Santo, que é o caráter. Nós sabemos que os frutos são almas, que peixe são almas, que mulher representa a igreja, não é verdade? Que lobo representa um falso líder, não é verdade? Então hoje a gente entende as palavras. A gente entende as parábolas, a gente está entendendo os mistérios da palavra, que muitos ainda não entendem. Mas isso eu preciso entregar minha vida para Jesus. Isso eu preciso ter Jesus na minha vida e ele vai me ajudar a entender a palavra, ele vai desenrolar o mistério, ele vai mostrar os mistérios da palavra para nós, que é o que ele tem feito todas as madrugadas, todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus, que ouvimos a palavra de Deus. Você já prestou atenção quando as pessoas estão falando da palavra de Deus? Sempre vem algo no teu coração? Às vezes, quem leva o evangelho, quando escuta alguém levando o evangelho, aí o Espírito Santo está falando também ali com aquela pessoa da pregação do outro já tem uma pregação para levar para outras pessoas. Vocês já viveram isso? Quantas vezes eu escuto pregadores e aí através da pregação deles tem uma pregação ali sendo gerada no meu coração para me levar para outras pessoas. Estamos entendendo, gente? Então é isso que a palavra de Deus, é isso que Cristo faz conosco. Ele mostra os mistérios dele para nós. Lembra lá o que ele falou, que Deus falou a Jeremias: clama a mim e mostrarei coisas ocultas e firmes que não sabe. A palavra de Deus é firmeza na nossa vida. A palavra de Deus é estabilidade na nossa vida. A palavra de Deus, ela te firma na rocha. Ela te firma no caminho. Você não sai do caminho. Você não sai da fé. Pode vir o que vier, mas você vai estar firme na fé. Aquela árvore forte que aguenta a tempestade. Se não me engano é o bambu, né? Se não me engano é o bambu, não é isso? Bambu não é uma árvore bonita. Ela não é uma árvore bonita, mas ela aguenta a tempestade, aguenta tudo. A sua raiz é profunda e a nossa raiz tem que estar com profundidade aonde? Na palavra de Deus, em Cristo, em Deus. Você tem que ter enraizado na palavra, porque se a tua raiz não for profunda, louvado, lembra lá da árvore plantada na água, no ribeiro? Aquela raiz dela é profunda, não é isso? Oh, meu Deus do céu, quantas árvores vivem anos e anos dentro da água, profunda, a terra dela nunca fica seca, porque está dentro da água, né? É maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. Então, entendemos? Então, nós é dado conhecer esse mistério. É dado conhecer esse conhecimento do reino de Deus, esse conhecimento da palavra de Deus. Foi dado a nós através de Jesus. E ele diz aqui que vendo não veja, ouvindo não entenda. Esta, pois, a parábola, a semente, olha aqui, Lucas 8, versículo 11. Esta, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Tire da cabeça de vocês que a semente é dinheiro. A semente não é dinheiro, a semente é a palavra de Deus.
Jesus, ele não veio prometer riquezas para nós. Quem prometeu riqueza para nós foi Satanás. Jesus, ele veio com providência para nunca faltar teu alimento, nunca faltar tuas vestes, nunca faltar as tuas condições financeiras na terra, para você viver bem sucedido na terra. Mas a riqueza, quem prometeu riqueza foi o maligno. Então presta atenção que a semente é a palavra, não é dinheiro. É a palavra. Você não compra o céu com dinheiro. Você alcança o céu com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva ao céu. O dinheiro não leva ninguém ao céu. Tanto é que ninguém é salvo pelas obras. Se você fizer a caridade e não receber Jesus no teu coração, você não vai ser salvo. Por quê? Porque a salvação não se compra, né? Então, para você ajudar alguém, você precisa de dinheiro, não é isso? Para você ajudar os necessitados, você precisa ter dinheiro. Por isso que as mulheres, elas ajudaram a Jesus com seus bens. Elas ajudaram a Jesus com seus bens. Elas não semearam na vida de Jesus, porque a semente é a palavra. Você ajudar um missionário, um trabalhador que leva o evangelho, que ajuda os órfãos, viúvas, necessitados, que ajuda as famílias, é uma coisa. Agora você dizer que vai semear na vida de alguém com dinheiro, e isso está fora da palavra, porque a semeadura é a palavra. Está aqui escrito. Abre a tua Bíblia e veja aí. Lucas capítulo 8, no versículo 11. Esta, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração. Aí o diabo vem, tira a palavra do coração e coloca a palavra que ele quer que a gente entenda, né? Ele coloca má semente. Aí pega lá, não, vocês têm que semear na minha vida, porque vocês semeando na minha vida, minha terra é fértil. Que terra é fértil? Se a tua terra é fértil, tu não precisa que ninguém semeie na tua vida, porque a tua terra já é fértil, a tua terra já está boa. Então o que tu precisa é tu semear na vida dos outros, não é não? Conhecereis a verdade vos libertará, gente. Tem um povo aí que, pelo amor de Deus, chora mais miséria do que os pobres, do que os miseráveis. Tem um povo aí que está vivendo num bom, tem casa própria, tem carro, tem viagem, tem roupa do bom e do melhor e vive chorando miséria, vive pedindo. Misericórdia, Jesus. Tem um povo, aqueles que não têm, gente, são os que não pedem de Deus. Aqueles que não têm casa própria, não vivem pedindo, irmãos, eu estou aqui, me ajuda a pagar meu aluguel. Quero ver. É difícil. Quero ver. O verdadeiro trabalhador de Deus, ele tá falando que eu quero que vocês me ajudem a pagar meu aluguel, eu quero que vocês me ajudem a pagar minha internet, eu quero que o verdadeiro trabalhador de Deus tá aí pedindo ajuda. E não dá. Não dá, gente. Ele sabe que o evangelho do Senhor é espinhoso, gente. O evangelho do Senhor é doloroso, gente. Se você é grato, você vai ajudar o trabalhador. Agora, se você não é grato, você não vai ajudar. Aquelas mulheres que foram ajudadas por Jesus, elas foram gratas ajudando Jesus na obra. Então, quando você ajuda um trabalhador que leva o evangelho, é porque você é grato. É grato porque Deus colocou aquela pessoa no momento difícil da tua vida para te ajudar. E se você tem condições de ajudar esse que está levando o evangelho, você vai ajudar. Tá entendendo? Você vai ajudar aos trabalhadores do evangelho. Estamos entendendo e aprendendo, gente? Então, vamos continuar. Esta, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. E depois vem o diabo, tira do coração a palavra para que não se salve. Então, a palavra de Deus jamais pode sair do nosso coração. Ela tem que estar guardada, é o nosso tesouro, gente. Quando eu estava orando e falando para Deus, Deus, obrigado pela tua palavra.
Eu estava falando para Deus, Deus, eu não tenho riqueza, mas eu tenho o maior tesouro, né? Que é a tua palavra no meu coração. Estava fazendo minhas orações secretas e nas minhas orações foi uma coisa que eu disse: Deus, eu não tenho nada material, mas a tua palavra é o meu tesouro. A tua palavra é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, né? A tua palavra é a maior riqueza que eu tenho na minha vida. Eu estava agradecendo a Deus por isso. E olha só, gente, e olha aqui. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira do coração a palavra para que não se salve, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas que não têm raiz. Não tem raiz. Interessante. Se você observar as plantas que nascem no lugar onde tem pedra, quando você vai fazer uma limpeza no teu quintal e que você tira aquela planta, a raiz dela é bem pequenininha, gente. Você tira com uma facilidade. Você já prestou atenção nisso? E os que são... E aí ele continua, né? Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam, gente. Por que tem muitas pessoas desviadas do caminho? Porque não tiveram raízes na palavra de Deus. Não cresceu com a palavra. Cresceu no evangelho com revelações, profecias, cresceu através do louvor, cresceu através lá de cultuar, de ser religioso, mas não cresceu com a palavra, não deu valor à palavra, não deu crédito à palavra, não guardou a palavra. É aquele povo que vai para a igreja, mas que tudo ele se alegra, mas quando é a hora da palavra, quer ir embora, dá sono, o pensamento não está na palavra, o pensamento está lá no problema, o pensamento está lá o que vai fazer depois que sair da igreja. Uns ficam com sono, não é verdade? Tem gente que na hora da palavra fica com sono. Gente, então são pessoas que não estão dando crédito à palavra, não tem raiz na palavra, não se enraizam na palavra de Deus. E aí, escute, é muito bom, né, falar da palavra de Deus. Como que tem alguém que não gosta da palavra de Deus, gente? Não dá para entender. A palavra de Deus é maravilhosa. Você estuda a Bíblia. Você não entendeu na primeira vez? Não desista. Continue orando. Espírito Santo de Deus me dá entendimento da tua palavra. Espírito Santo de Deus me revela teus mistérios. O Senhor disse que o Senhor revela os teus mistérios a nós. Não é isso? O Senhor nos dá a conhecer a palavra dele. Ele falou aqui no início da mensagem. Né? Para uns a palavra é como parábolas, elas não entendem. Mas para nós, o Senhor dá o conhecimento das palavras, da parábola, né? Que a semente é a palavra de Deus, ele deu a resposta. Na Bíblia tem a resposta para tudo, gente. O problema é que as pessoas não querem. Tem preguiça, tem frieza, ainda tá cheio de demônios. Os demônios nunca vão querer que você estude a Bíblia. Por isso que tem um processo de libertação, né? Você vai para o culto, você recebe as orações, você ouve a palavra. Naquele momento da oração, quando pensa que não, alguém cai endemoniado, alguém é liberto, os demônios vão embora. Aí quando eles vão embora, você vai começar a entender a palavra. Porque o inimigo, gente, ele dificulta para você entender a palavra. Quando você for orar, expulse os demônios da tua vida. Todo dia eu oro e expulso o demônio da minha vida. Todas as minhas orações, gente, eu expulso. Sai demônio da minha vida, em nome de Jesus. Sai do meu pensamento, onde estiver oculto, escondido. Aquela mulher curvada, gente, aquela mulher curvada era uma mulher que vivia dentro da igreja, mas tinha um demônio oculto na vida dela. Aquele demônio oculto na vida dela não deixava ela ir para frente. Estamos entendendo? Quando você for orar, expulse os demônios da tua vida. Ai, irmã, eu não tenho. Quem disse? É Deus.
Se eu não tenho, mas eu expulso a si mesmo. Todas as vezes que eu oro, sai demônio da minha vida. Onde eu estiver oculto, sai das minhas finanças, sai da minha vida espiritual, sai da minha vida material, sai da minha fé, sai da minha vida sentimental. Eu não tenho vida sentimental com problema, gente. Eu sou muito feliz com Deus. Se Deus me der um marido, amém, né? Se Ele não me der, eu estou feliz com Ele. Eu estou feliz com Ele, vou viver feliz com Ele. Louvado seja o nome. Então você tem que aprender a expulsar os demônios da tua vida também. Ah, meu Deus do céu, não é porque você já aceitou Jesus, que você vive dentro da igreja, que você não tem demônio. Não. O demônio, ele é sujo, ele está lá oculto. E muitas das vezes você não consegue entender a palavra, porque os demônios estão aí, ocultos, escondidos na tua mente. Então expulsa, em nome de Jesus, sai da minha vida. Em nome de Jesus. Vai pro teu secreto do quarto, né? Ninguém vai ver tu expulsando demônio de ti mesmo. Fica lá no secreto, ora, clama a Deus, chora, jejua. Aí começa a expulsar. Começa a expulsar os demônios em nome de Jesus. Você vai ver como você vai ser liberto. Jesus está ensinando, o Espírito Santo está nos ensinando. Os que estão junto do caminho, né, são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhe do coração a palavra. Olha aí, o diabo que tira do coração a palavra. É o diabo que não deixa a gente entender a palavra, para que não se salve, crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por adiante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Então o fruto, ele tem que ser com perfeição. Para Deus tudo tem que ser perfeito, né, gente? As pessoas querem, vamos ensaiar para dar um perfeito louvor. A pessoa está lá querendo dar um perfeito louvor, mas só que o fruto da pessoa não é bom. O coração da pessoa não é bom, não obedece a palavra, não pratica a palavra, não ajuda os necessitados, não faz aquilo que Deus está mandando. Mas está lá louvando com perfeição, né? Está louvando com perfeição, mas é um sepulcro caiado. Gente... E aqui caiu em boa terra, essas são as que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, esse que a palavra caiu no coração honesto, presta atenção, a honestidade, gente. E eu agradeço a Deus pelos pais que Ele me deu para me criar. Porque o meu pai foi muito honesto. Minha mãe foi muito honesta. Meu pai e minha mãe não ficaram devendo nada. O nome da minha mãe era limpo. O nome do meu pai também limpo. A minha mãe não queria nem... A minha mãe ganhou o cartão de crédito. Ela mandou um cartão de crédito para ela. Ela não desbloqueou. Ela disse, não, minha filha, se eu desbloquear isso aí vai ser mais conta. E a minha mãe não ficou devendo nada, honesta, meu pai honesto, e ele nos educou a ser honesto. Então, pessoas honestas, elas recebem a palavra no seu coração. Mas pessoas que não são honestas, elas não recebem a palavra, elas não recebem, elas recebem as mentiras. Né? Porque o honesto, ele quer a verdade. Aquele que vive na verdade, ele recebe a verdade. Mas aquele que não vive na verdade, ele não recebe a verdade. Aceita a mentira, mas a verdade ele não aceita, porque é desonesto. Né? Mas aquele que vive a verdade, ele ama a verdade. Mas aquele que vive na mentira, ele ama a mentira. Ele não quer saber da verdade. E muitos não querem saber da verdade. A gente vive numa humanidade cheia de pessoas desonestas, cheia de pessoas injustas. A gente vive numa humanidade em que a maioria das pessoas são desonestas, querem se dar bem, só pensam em si, querem derrubar os outros, têm inveja dos outros, porque não tem Deus no seu coração, porque não são honestos, não são honestos.
Então, esses que não são honestos, gente, não tem raiz com Deus, não tem crescimento, não tem fruto bom, não tem fruto, não tem trabalho bom para Deus. Não dá fruto, não ganha uma alma para Jesus. Não ganha uma alma para Deus, porque aqui a semeadura é a palavra e o fruto é as almas. Amém? Aprendemos, né, que nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes porque o Senhor nos fez inteligentes. E o Senhor, ele nos dá entendimento dos mistérios dele. Então seja honesto. Seja honesto para quê? Para que a palavra de Deus cresça no teu coração e para que essa palavra dê fruto no teu coração. E para que essa palavra semeada no teu coração, você cresça firme em Cristo, firme na palavra, salvo, sendo salvo, permanecendo na salvação e ganhando almas para Jesus. Você vai começar a semear a palavra na vida dos outros e vai ganhar mais uma árvore que dará fruto para Jesus. E aí muitas almas são frutos para Jesus. Não é verdade, gente? Vamos encerrar. Que Deus abençoe a todos.